Amém. Quero compartilhar algo com vocês. A minha expectativa era que o Moacir estivesse conosco aqui, mas realmente o friozão, o frio e toda essa carga que não é brincadeira de trazer para os casais, né? A palavra, principalmente com a Edo, com a limitação da saúde dela. Eles voltaram ontem à noite mesmo, mas deixaram um abraço precioso para a igreja. No final de agosto agora, no último final de semana, eles estarão aqui, no encontro, no culto aqui à noite. Mas fomos muito privilegiados, os casais que participaram, né? Acho que fomos muito abençoados, assim, por uma palavra tão precisa, né? A gente acha que a gente vai vir para um encontro de casal, vai vir a receita do bolo, de como tudo dá certo e nada dá errado. Não é isso, né? Sempre vai precisar da gente, de uma atitude da gente, de crer na palavra. A palavra é muito clara, né? E essa palavra foi ministrada a nós com muita clareza, com muita graça, com muita profundidade, mas também com simplicidade. Basta nós agora sermos bons ouvintes, como aqueles discípulos prudentes que ouvem e praticam a palavra, né? Amém, irmãos? Os casais que estavam aqui concordam comigo? Né? Que muito preciosa a palavra. Com relação a filhos, com relação à vida do casal, com relação ao sobrenome que nós temos, né? Nós temos o sobrenome do pai, né? Nosso sobrenome é André Barbosa de Deus. Nosso sobrenome é de Deus. Deus é a nossa herança. Estendo as mãos, vamos orar um pouquinho. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com meus irmãos. Da graça que, como estava orando antes com a Mara, que não seja a minha limitação, nem a minha debilidade que atrapalhe o que tu queres falar conosco nessa noite aqui. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos aqui que vieram nessa noite, que se dispuseram, Senhor, de vir e receber de Ti. Tu estás aqui. Tu não só está em nós, tu não só está sobre nós, mas tu também quer falar porque tu estás no meio de nós, entre nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e cremos que Tu queres fazer algo aqui nessa noite. Amém. Amém, queridos? Então vamos, na semana passada nós compartilhamos sobre a cura do paralítico, do tanque de Betesda, que descia. Quem é que estava semana passada no culto aqui? Você se lembra da palavra? Só tinha isso? Não tinha, né? Tinha mais gente, né? As mãozinhas estão encabuladas aí. E aí, aquela palavra só estava, essa cura que houve desse paralítico, só estava no Evangelho de João. E a de hoje, a cura de hoje, que Jesus fez, só está no Evangelho de Marcos. Vamos abrir lá Marcos, capítulo 7, versículo 31. Eu não sei por que cargas d'água, algumas partes de Jesus. Bom, se bem que João fala que se tudo fosse escrito, tudo que Jesus fez e falou, realmente não teria livro, né, para tanta coisa que foi feita. Mas Marcos se deteve nesses detalhes aqui que eu quero compartilhar com vocês. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do 31 a 37. Que é a cura do surdo e gago. Não era muda, gago. Diz assim: de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Fez até surdos ouvirem e os mudos falarem. Esse milagre aqui, ele se dá
num território de Tiro e Sidom. Isso aí possivelmente hoje seja, geograficamente falando, a Hungria, no norte de Israel, acima de Israel. Era um povo que não era judeu, mesmo tendo judeus, mas não era um povo de origem judaica, era um povo sírio-fenício. Tanto é que um pouquinho antes, ali um texto antes, ele fala da cura da mulher sírio-fenícia, ou da cananeia para alguns, né? Porque Jesus andava por toda parte. E ele pegou esse povo, né, sírio-fenício, que não era o povo dele, não era um povo judeu, que não acreditava em Deus como o Todo-Poderoso, e começou através do grande amor que ele tinha, porque Jesus veio para salvar, claro, os primeiros da casa de Israel, mas também a todos. Ele estava dando uma volta aqui e, de repente, parou em Sidom. Ele diz assim, de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom. Sidom ficava naquela parte de Decápolis, das 10 cidades. Vocês estão lembrados quem é que foi para Decápolis? Decápolis foi, no capítulo 5, se eu não me engano, fala da cura do gadareno. Aquele homem que ninguém conseguia curar, né? Ele, tamanho demônio, tinha uma legião de demônios. E aí Jesus mandou, ninguém conseguia nem chegar perto, ele dava-lhe um pau em todo mundo que chegava perto lá. Então, amarraram ele com correntes para deixar ele lá. Jesus, passando, expulsou, libertou esse homem, e esse homem imediatamente ficou curado por Jesus, ficou livre desses demônios, uma legião de demônios. E esses demônios foram para os porcos. E os porcos lá naquela região podia criar porcos, porque porco e judeu são duas coisas extremamente opostas. O judeu não gosta de porco. Mal sabe ele quanto é bom, né? Uma costelinha barbecue, um baconzinho, um negócio assim. Mas cada um com seus problemas, né? Foi para lá e, em virtude deles negociar o porco, e os porcos naquela região era rendimento, eles expulsaram Jesus. Eles não olharam para o homem que foi curado, foi liberto, e expulsaram Jesus daquela parte. Daí Jesus disse para esse homem que tinha sido curado, que queria ir atrás dele, porque só ele sabe a libertação que ele sofreu, que ele passou, que ele presenciou. Jesus disse assim, olha, vai para a região de Decápolis, Decápolis nada mais é do que uma região com 10 cidades próximas, e fala do que aconteceu contigo, testemunha. E entre essas cidades estava Tiro e Sidom, perto do mar da Galileia, ao norte de Israel. Aí quando Jesus chega nessa região, uma multidão, para variar, seguia ele, né? E imediatamente, e a primeira coisa que nós queremos aqui, precisamos entender nesse texto, é que primeiro é o lugar, né, do povo que estava lá, e a segunda situação é a forma como Jesus curou esse homem. A multidão chega, e é interessante que no versículo 32, a multidão que seguia ele leva esse homem surdo e gago, lembrando que aqui tem gente mais entendida que eu, né? Mas geralmente a criança, para falar, ela tem que escutar. Se a criança não escuta, ela não fala. Ela tem que, no seu cérebro, sincronizar a linguagem. E aí, quando é pequenininha, ela vai, como é muito novinha, né? A gente vê com as crianças, com os pequenininhos, com as netinhas. Hoje nós temos quase de 3 meses lá, né? O Isaías. Ele não fala nada, porque recém ele está aprendendo a escutar as palavras. As gurias que já estão aí com 2 anos, elas repetem. Tu fala uma coisa, elas repetem para ti, né? Hoje foi muito engraçado a Kelly falando perguntou um negócio para a Mara sobre o ombro, né? Aí a Mara gritou lá de baixo, ela gritou lá de cima, e a Mara gritou lá de baixo, não precisa. E a Helena parou na escada, não precisa, vovó, não precisa. Acho que ela nem sabia, acho que foi a primeira vez que ela disse essa palavra, né? Não precisa. Então as crianças vão aprendendo porque elas escutam. Agora vocês imaginam um homem que não escutava, era surdo. Por isso era gago. Por isso que no final ele diz que o cara era mudo. Porque teoricamente, o mudo, tem 2 tipos de mudo, né? O mudo que não fala porque nunca escutou, e tem aquele que tenta emitir som.
Esse não é mudo. Ele simplesmente aqui, essa é a tradução real. A palavra no grego é mogilalon, é que o homem falava, ele emitia sons pela boca. Então, por isso que botaram gago. Traduziram como se ele fosse gago. Vocês já ouviram um gago falando? Não. Eu conheço um lá, bem próximo. Quando ele fica nervoso, e a palavra não sai. E fala, um senhor muito querido, mas é gago. E aí a gente fica nervoso, não sei vocês, mas abre um parênteses aqui, depois a gente vai fechar logo o parênteses. Quando ele começa, tu fica não termina a frase, e quase tu está dizendo a palavra para ele. O bom de conversar com o gago é que é um tratamento para aquele que é ansioso. Tu tem que ficar calmo para escutar. Mas fecha parênteses. Então esse homem era gago porque era surdo. Ele emitia sons. Mas ele, pelo jeito, era muito amado pelo povo, porque quando Jesus chegou, o povo conhecia a fama de Jesus que curava. Por quê? E aí uma interpretação minha. Porque naquela cidade tinha passado um homem que tinha sido liberto de uma legião de demônios e falou que um homem chamado Jesus tinha curado ele. Quando Jesus entrou, uma multidão levou esse homem para lá. Mas como é que Jesus faz com esse homem? Né? Jesus ele tem todo um jeito especial de tratar aquele que é surdo, aquele que é enfermo, aquele que precisa dele, mesmo que faça. E eles conheciam o fundamento da imposição de mãos, porque no 32 fala assim, eles trouxeram um surdo e gago. Para quê? Suplicaram para quê? Para que Jesus impusesse as mãos sobre ele e ele fosse curado. Ele não tinha livreto número 3, que é onde nós temos esse fundamento, não tinha nem o Ion lá para escrever o livreto das 5 mãos, não tinha. Mas a imposição de mãos era um fundamento praticado por Jesus e por aqueles que estavam com eles. Desde o tempo do Velho Testamento, a gente tem estudado isso no livreto lá. Então, o povo que era sírio, um povo que não era judeu, um povo que não conhecia a Torá, mas conhecia o fundamento. Se esse homem meter a mão, o negócio vai ser resolvido. Olha que tremendo isso, irmãos. E eles botaram. Só que Jesus não era adepto a uma religião, uma estrutura, a um ritual. O que Jesus faz? Cada um dos mudos e surdos e cegos, ele curou diferente. Não teve uma prática assim igual para todos, não tinha uma liturgia igual. Esse aqui, ele pegou ele, botou à parte, né? Fez um toque individual com ele, diz assim, tirou ele do meio da multidão, pôs à parte, só ele, só os dois, pegou os dedos nos ouvidos dele e depois, cuspindo saliva, eu imagino, né? Botou o dedo na língua do homem. E esse homem foi, e aí deu uma palavra, efatá, que quer dizer abra-se. Para quem ele disse isso, irmãos? Para gerar fé. Aí é uma dedução minha. Falou para o homem. Ele deu uma palavra para aquela enfermidade, aquela surdez dele. Abre-te. E se abriu e ele começou a escutar. Imediatamente. O que isso significa para nós? Por que eu estou trazendo isso e por que Deus tem falado comigo nisso aí? Semana passada, eu compartilhei sobre a cura do paralítico, porque muitas vezes eu me sinto meio paralisado por causa da minha alma, dos meus sentimentos, dos meus compromissos, das minhas emoções, e não faço aquilo que Jesus faz. Mas Jesus, ele me pegou, né, me pegou num ônibus lá, e não vou contar tudo de novo, mas se não lá em casa, eu digo para mim, tu tem que contar tudo detalhadamente, que o banco era isso, que sentou um gordo no teu lado, que estava apertado, que tu saiu às 7 horas. Não vou contar tudo isso de novo. Mas ele pega a gente. Jesus pega a gente. Jesus sabe onde a gente está, sabe o que a gente está fazendo. Ele ama a gente. Ele é um filho que só faz aquilo que viu o Pai fazer. Ele foi muito amado do Pai. O Pai é amor. Deus é amor. E o Filho de Deus não tem como ser ranço, ódio, né? Amargura, crítica. Ele é amor. Não tem como ser diferente. Então, ele pegou um surdo. O que tem a ver um surdo e gago com Jesus? O que vai resolver a vida de Jesus? Vai aumentar a igreja de Jesus?
mas ele ama, porque ele viu o interesse daquele povo de levar um homem até ele. Olha como esse rapaz aqui, esse surdo era amado. Uma multidão levou ele. Alguma coisa tinha com esse homem. Se interessou por ele e creu. Toma aqui, Jesus, coloca a tua mão que ele vai ser curado. E a surdez, irmãos, é algo muito interessante. Assim como a paralisia, e você se lembra qual era a causa da paralisia daquele homem da semana passada? Era o pecado. Daí ele diz para o homem assim, depois que tinha sido pecado, vai, não peca mais, para que não te suceda coisa pior. Esse surdo aqui é diferente, né? E aqui eu escrevi algumas coisinhas com relação a isso. Existe 4 tipos de surdez. A primeira surdez que existe é a congênita, é a natural. Quando a gente nasce surdo. Quem nasce surdo vai precisar de um tratamento, ou sei lá, um transplante. Vocês têm transplante de como é que é o nome que está dentro do ouvido? Tímpano. Isso, tímpano. É congênita. Também tem a surdez temporária. A surdez temporária é a que as crianças têm, né? Eu estava lendo, pesquisando. As crianças, elas vão crescendo e vão desenvolvendo o aparelho auditivo com o tempo. Por isso que elas não saem já falando. Escutou uma palavra, já sai falando. É mais pelo som que elas escutam, né? Isso é o que diz o livro que eu estava falando, que estava estudando, tá? Eu não sou médico nem especialista nisso, estou só copiando isso. Mas é como as crianças, é temporária. Quando vai crescendo, a surdez ela vai acabando e as crianças vão escutando e vão identificando as palavras e aí vão repetir as palavras que escutam. A terceira é a artificial. O que é artificial? É como estrangeiros, né? Se tu for sentar com um judeu, um grego, um americano, se tu não sabe inglês, tu não vai entender inglês. Mas é interessante, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, lá eu não entendia absolutamente nada de inglês. Aliás, eu tinha estudado, mas para mim, realmente, meu negócio é números, não é humanas, língua. É muito difícil. E aí tinha um americano, ele dava aula para mim no tempo que eu trabalhava, eu era diretor de uma corretora lá em Porto Alegre, e fui fazer minha primeira viagem. E esse cara era professor e ele já chegava entrando falando inglês. Eu já tinha uma dificuldade em entender inglês, ele já entrava falando inglês, eu não entendia bolhufas. Mas é interessante que, quando eu cheguei lá, passou uns dias, eu já entendia o que ele queria dizer. Eu não conseguia me expressar com as palavras que ele falava, mas eu entendia o que as pessoas falavam para a gente com a palavra, né? Por isso que geralmente diz que a melhor coisa para te aprender uma língua é ir viver no local, porque aí tu pensa a língua. Aí eu e a Mara fomos com as crianças para a Disney, né? A Mara falando, na época que nós éramos toalha felpuda, agora já não vai dar para nós, né? Mas naquela época nós... Aí fomos num hotel e a Mara ela fez curso de inglês, fez aqui o 2º grau de inglês, né? Sabia escrever em inglês. Bom, a gente foi na esperança de nós temos uma pessoa que fala inglês. Chegou lá, ela falou inglês. Não muita coisinha, mas falava, né? A gente conseguia se identificar lá. Mas a mesma coisa aconteceu. Nós passamos lá 7 dias, chegou no 3º, 4º dia, a gente entendia o que as pessoas estavam falando. Porque o ouvido vai se familiarizando com os termos, com as terminologias, com as palavras, né? E a gente vai se acostumando com aquilo ali. Então, é uma surdez artificial. Por quê? Porque ela é temporária. Daqui a pouco a gente já vai entender, e a gente vai entendendo a palavra, a gente vai falar. Mas tem a 4ª, que é a espiritual, ou pode botar imoral ou espiritual. São aqueles que não querem ouvir. Tem um ditado que diz que o pior surdo é aquele que não quer ouvir, né? Então, essa surdez aqui é que nós queremos compartilhar aqui com vocês. É dessa surdez que Jesus quer curar. E curou esse homem e quer curar a gente. Era essa surdez que os judeus eram vítima. Porque Jesus pregava, falava, testemunhava. E vocês querem um exemplo dessa surdez? Porque
O que ocasiona essa surdez? O que leva-nos a termos essa surdez que a gente escuta, mas não entende? Acontece isso, diz que até é psicológico, né? Às vezes, quando tu está com a mente cheia de coisa, eu estou falando para vocês aqui, vocês estão me olhando, às vezes não dá sono. Tem uns que não estão com sono. Pode confessar, nós estamos numa família aqui, irmãos. Às vezes está assim. Aquela palavra é boa, tu sabe que é boa, mas assim, ela bate assim, zum, zum, né? Zum, daí tu fica assim. Ela está natural, porque aí o quê? O nosso corpo está cansado, a nossa mente está cansada. Às vezes até por fruto de medicamento. Tem muitas coisas que a gente não entende. E às vezes é espiritual mesmo. O nosso coração é endurecido. E a primeira causa que eu coloquei aqui, que nos causa essa surdez, porque o surdo, o cara que ouve, o ouvir não é só ouvir a palavra, é ouvir e reter a palavra. Quando a gente retém algo para nós, é natural nós praticarmos. Eu volto a dizer para as crianças, né? Quando tu é uma criança, os pais ensinam a criança a comer, por exemplo. Né? A gente tem compartilhado isso, que a gente tem os netos pequenininhos. No início lá, vou pegar a Helena que está aqui, né? A Kellen dava comidinha, ela pegava com a mão, tal, né? Tem todo um negócio pedagógico ali que eu não entendo muito bem, mas pega com a mão, faz aquela sujeirada toda, né? Pega uma colherinha, ela dá para a criança, vai ensinando ela. Daqui a pouco ela está pegando a colherinha, né? Daqui a pouco ela está comendo sozinha. Hoje a gente está almoçando lá, por exemplo, Josué e o Davi já comem sozinhos. As gurias ainda não comem, mas daqui a pouco já vão comer. Por que isso? É natural? É, mas elas estão sendo ensinadas, porque se tu ensinar elas comerem com a mão, ela vai só comer com a mão, né? Elas escutaram, retiveram, e através da prática, elas vão praticar algo igual. Com a vida com Jesus é a mesma coisa. Se nós escutamos e não retemos, aquela palavra vai se... Por isso que muitos entre nós, né? Não é muito entre nós, né? Muito entre no povo de Deus, escuta e na hora que vai para o mundo, tem vergonha. Tu vai na igreja? Boa. De vez em quando. Mas tu crê em Jesus, tu né, tu não fuma, não bebe, não beija, não dança, não faz nada. Mas tu aquela palavra nós escutamos, mas o coração não reteve. Então a primeira coisa que faz essa surdez crescer no nosso coração é a incredulidade. Vamos abrir lá em Salmo 135, 14 a 16. É incredulidade. Isso nos deixa surdos, irmãos. E nessa noite, assim, e essa palavra eu volto a repetir, não é para ninguém, não é especial para ninguém, é para mim, que o Senhor tem falado, porque pelo tempo decorrido, pelo que eu já escutei de palavra, tem coisas que não têm cabimento na minha vida eu repetir, eu passar por situações na minha vida. 135, 14 a 16 diz assim: pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Olha que interessante. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes, versículo 18, a eles os que fazem e todos os que nele confiam. O que ele está dizendo aqui? Por causa das coisas desse mundo, dos deuses, dos ídolos das nações, dos deuses desse mundo. Quais são os deuses desse mundo? Prata e ouro. O mamon. Então, a primeira coisa que nos leva a ter uma surdez espiritual é a idolatria, é a incredulidade, é crer no Deus desse mundo. Nossos ouvidos ouvem, aliás, temos ouvidos, mas não ouvimos, porque não há alento de vida em sua boca. A boca fala o que está cheio o coração. Se nós só vivemos nas nossas necessidades, vamos só falar sobre as nossas necessidades. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente acha assim, não, mas eu escuto muito bem. Tá bem, que bom. Então, pratica. O coração da gente, nós só vamos falar e vamos escutar aquilo que o nosso coração está sensível. Se nós amamos muito alguma coisa, nossos ouvidos vão estar sempre atentos a escutar aquilo que nós queremos ouvir. Amém? Muito.
É natural isso. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus está entre nós aqui, e se ele tivesse de forma física, ele estaria passando aqui, a gente estava só olhando, né? E assim, tu quer que eu te dê uma palavra para ti essa noite? Efatá, abre esses ouvidos, porque quando tu escuta, tu vai praticar. Amém? Não é assim? A gente fala aquilo que a gente está cheio. Aquilo que a gente acompanha, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente escuta, a gente repete. Não tem erro. Não é assim, irmãos? Segundo causa da surdez, dessa quarta surdez espiritual ou moral, como preferirem. Se a primeira é a incredulidade, a segunda é a religiosidade. Vamos abrir ali Marcos, um capítulo, no mesmo capítulo, né? Capítulo 7, no início do capítulo, Marcos capítulo 7, do 6 ao 8, sobre os judeus da época. Diz assim, respondeu Jesus. O que ele respondeu aqui? Os fariseus lá, os religiosos da época, estavam indignados que os discípulos de Jesus comiam as coisas sem lavar as mãos. Na época, vocês sabem que o judeu, ele gosta... Como é que faz o judeu, né? O judeu, ele vai fazer uma carninha lá. Vamos lá, tudo na casa do Giovanni fazer um churrasquinho. Daí o Giovanni faz um churrasquinho lá, naquela churrasqueira legal dele, tal, pica a carne e bota no meio da mesa. E ali, a mesa era no chão, os judeus sentam e a gente vai pegando com a mão. Que nem mais ou menos é... Hoje nós comemos salsichão lá em casa. O salsichão está num preço bom ali no Miller, irmãos. Está um precinho legal. Comemos salsichão, não tinha muito palito, vai na mão. Comemos na mão. Né? Não sei se vocês acontece com vocês, na casa de vocês tem palito, mas na nossa em casa hoje estava meio atrapalhado o negócio. Tinha palito, mas não, né? Comemos com a mão. Assim é no judeu, ele come com a mão. Só que é usual no judeu. Mas os fariseus estavam indignados. Em vez de comer com eles estavam indignados que eles não lavavam as mãos. É como se eu fosse na casa do Cid lá. O Cid faz uma carne maravilhosa, pica a carne, bota para nós comer. Eu vou estar mais preocupado com a mão do Cid do que com a carne que está ali para mim comer. Os fariseus eram tão enjoados, o religioso é tão enjoado, que ele está mais preocupado com a vida dos outros do que o seu próprio prazer. Então, Jesus estava respondendo isso. Perguntaram para ele, por que os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Aí Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda mais, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honra o seu pai e sua mãe, e quem maldizer o seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Aqui está o segundo engano que nos deixa surdos. É achar que indo na igreja, fazendo as coisas da igreja, tendo os rituais religiosos, a gente escuta o Senhor. Eu quero lembrar vocês que nós que estamos no culto aqui, nós que dizemos, né, quando Jesus começou a obra, nos batizamos, fomos lá, confessamos diante dos irmãos e diante do Senhor que Jesus é o nosso Senhor, que nós queríamos morrer para a velha vida e agora sermos novas criaturas em Cristo, como filhos amados. Jesus entrou para dentro de nós. E quando Ele entra, Ele quer falar conosco. A gente, senão, fica uma loucura religiosa. Se nós não escutarmos o que Jesus fala conosco, é uma paranoia total, irmãos. Nós vamos estar ao risco de sermos isso aqui, vivendo em tradições religiosas, né, ao invés de viver aquilo que Ele quer falar conosco. Amém? Então, não sei vocês, por que essa palavra eu creio que Jesus me lembrou? Porque eu passei um tempo assim, às vezes eu passo um tempo, né, às vezes sozinho, às vezes lá no meu escritório, às vezes lá embaixo, às vezes nas minhas lutas, às vezes
dormindo tarde ou levantando mais cedo. Senhor, por que tu não fala comigo? Será que tem algum pecado em mim, alguma coisa em mim? Porque fala comigo. E olha, eu quero dizer para vocês que o Senhor já falou muito, já fala, às vezes Ele fala mesmo. Às vezes Ele me mostra, como me mostrou aqui. Ele fala de uma forma clara. Assim como um dia, eu estou aqui com vocês hoje, porque Ele, na hora do meu desespero, Ele chegou para mim no ouvido direito e disse assim, eu sempre tive contigo, foi tu que nunca olhou para mim. Eu disse para ele, até nós estávamos conversando, eu e o Giovanni esses dias, né? Olha, por pior que eu esteja, eu não largo Jesus, eu me agarrei nos pés dele ali agora. Agora que ele me chamou, eu vou estar para o mundo, eu não vou voltar. Então eu quero viver conforme ele quer, mas eu preciso escutar a voz dele. Senão, a gente vai escutar a voz do nosso coração que é corrupto, os nossos negócios. A gente vai vir no culto por obrigação, a gente vai num grupo caseiro quando for, né? Por obrigação. A gente vai estar por obrigação, a gente vai estar lendo por obrigação, a gente vai estar vendo por... Mas Jesus, Ele nos ama de tal forma. A gente é tão incoerente isso na nossa vida, que a gente recebe tanto amor, tanto amor, tanto amor. Quem não gosta de ser amado aqui, irmãos? Quem é masoquista aqui que gosta de ser odiado? Quem não gosta de ser amado? E nós rejeitamos escutar Ele, de falar com Ele, de conversar com Ele. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de outras coisas. Nós ouvimos tantas coisas. Nossa alma está cheia de outras coisas. A gente pode falar qualquer assunto. Mas quando nós vamos falar o que Deus falou conosco, a gente não tem nada para falar porque nós não escutamos a voz dele. Amém, irmãos? Não sei se acontece só comigo, mas se não acontece com vocês, glória a Deus. E hoje nós vivemos reflexo disso. Por isso eu quero orar por vocês aqui, como eu quero estar orando por mim. Senhor, efatá, abre, para que eu escute nitidamente a tua voz. Porque aí tem graça a brincadeira. Jesus quer falar conosco. Amém, irmãos? A gente não pode, como igreja, ser motivo de escândalo. Como a gente escuta motivo de escândalo? A igreja toda hora tem um escândalo. É um fazendo isso, é outro fazendo aquilo com dinheiro, é outro fazendo não sei o quê. É só escândalo. Essa semana eu estava conversando com a mãe de um dos nossos professores, aliás, é o professor lá. Com ele, estava testemunhando, ela disse que já foi aqui, já foi ali, já foi lá, ela tem um coração que ama a Deus. Que bom. E falando para ela, ela me perguntou assim, eu acho que daqui que veio essa palavra, eu queria tanto escutar o Senhor. Aí eu perguntei para ela, mas o Senhor fala. Aí não sei se foi ele mesmo que falou, mas tu tem me escutado ultimamente? Me dê uma coisa, irmãos. Né? Eu disse, mas olha, é verdade. Eu ia falar o propósito eterno para ela. Isso aí para mim é fácil, porque isso aí está na minha mente, uma decoreba no meu coração, que eu digo tudo para ela. Daqui a pouco faço até um apelo, já oro para ela entregar o coração para Jesus e já digo, olha, ela se converteu. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer falar contigo. Ele quer falar conosco. Porque quando nós escutamos, nós praticamos. É ou não é verdade? Vocês estão aqui porque nós tivemos, cada um aqui teve uma experiência. Mas por que tem tantos que caem entre nós? Por quê? E olha, eu vou te dizer, tem uns que estão caindo aí, eu acho que eles foram antibíblicos. Na Bíblia diz que volta 7 vezes pior. Tem uns que está 7 vezes 7, voltaram com uns 49, de tamanha bestialidade mental assim. Mas, por quê? Porque só escutou por fora, no coração não acolhe. É como os fariseus, vivem de tradição e obrigação. Preciso do meu irmão, eu preciso de um favor, eu preciso de uma bênção, eu preciso. Logo lá na frente vai cair. Agora no louvor, não sei por que cargas d'água, na hora do cântico, daquele... Vocês querem cantar? Cante a letra aí para mim. Que se esvaziou. Aí sabe o que eu me lembrei, irmãos? Eu com 14 anos, eu era uma treva desgraçada, irmãos. Vocês não têm ideia. Eu já com 14 anos já aprontava coisas que não são obviamente escondido do meu pai e da minha mãe. Aí na escola eu vejo uma baixinha
com abrigo Adidas, camiseta Adidas, sempre ia fardada Adidas. Mas não me chamou o abrigo nem a camiseta Adidas. Eu olhei os olhos dela, um azulão assim. E eles olhavam, ficava me olhando. Eu passei uma vez, ela estava me olhando. E passei outra vez, ela continuava me olhando. Aí eu disse, 14 anos. 13 anos eu tinha, né? 13 para 14. Estava com 14 já, né? Aí, tá. Sabe quando é guri, né? Guri, tu fica lá, tu tá. Guri não precisa muito para se acelerar, né, irmão? Só comecei a acelerar. E eu já era uma treva desgraçada. Tu imagina um coração cheio de treva. Aquela mulher, aquela guria com os olhos azulão, assim, olhando para ti. Eu disse, meu Deus. Aí fui para a aula, louco para pegar um outro recreio, né? Terminar, vou para ver se ela estiver olhando para mim, o negócio está fluindo, né? Aí não encontrei. Sabe quando tu já fica naquela expectativa, né? Não vi onde é que ela foi parada. Aí tu já começa a dar a volta, tenta achar como é que ela foi. A escola já saiu, a aula já foi. A aula era na mesma série que eu, só que era na outra sala. E ela já saiu, a sala já saiu. Aí tu vai para casa agitado, louco para que venha a aula no outro dia, para tu chegar lá na aula, para ela estar sentada no mesmo lugar, ou no recreio. Tu não sabe, eu já estava louco para começar logo a aula, irmão. Estava assim numa expectativa. É hoje. Aí cheguei lá, estava ela sentadinha no banco, aqueles olhão azul me olhando. Disse, e agora como é que eu chego? Cabeça cheia de treva. 1980, irmãos. Olha como 1980 também tinha treva naquele tempo. E não era pouco. Aí como é que eu chego nessa? E ela ali, né? Muito séria, mas uns olhão, irmãos, uns olhão azul, que coisa mais linda. E sempre bonita assim, né? E séria. Aí eu fui dar um jeito, faz aquele enroleixo todo até chegar, né? Bom, resumo da ópera. Graças a essa moça, eu fui conhecer Jesus na luterana, na igreja luterana, Juventude Evangélica Luterana. Ela me levou, porque ela ia na igreja. E a coisa tinha que ser séria, não era para ser esses vagabundos aí, chegavam, faziam qualquer coisa, abraçava, beijava, né? E achava que estava ali. Eu ia em festinha, ia em reunião dançante. Né? Uma vez tomei uma tunda por causa de um amigo meu. Não, se eu contar para vocês a história... foca na surdez. Não, tá louco. Quando a gente está em trevas, irmãos, o troço não é brincadeira. É brincadeira. 13 para 14 anos. Eu tinha esse mesmo tamanho, só, claro, bem mais magro, né? Jogava bola, tal. Naquela época eu jogava. Aí fui para a igreja luterana. Mas por que eu quero dizer? Lá eu escutei Jesus. De uma maneira, irmãos, num retiro de carnaval, eu escutei de uma maneira que até hoje eu digo para vocês, posso dizer a pregação. O tema do retiro era Canônia, a história de Caleb, Noé e Neemias. E quando, no sábado de noite, ele falou sobre Caleb, aquilo ali me quebrou. Eu escutei, eu retive, tinha 14 anos de idade. E ali eu tomei uma decisão por Jesus. Jamais me esqueci. E aquilo ali me tocou de tal maneira que eu, com 14 anos na escola, comecei a falar de Jesus. Não tinha batismo do Espírito Santo, não tinha batismo nas águas, não tinha discipulado, não tinha grupo, igreja de vínculos ligamentos uns com os outros. Eu recebi aquela palavra de um jeito e não levou, eu acho que aí estava com 15 já, um ano depois, tinha quase toda a minha sala de aula, eu não quero exagerar, mas toda, com exceção de um, né, só do Toco, aquele que era muito ruim mesmo, com exceção de um, estava toda a minha sala de aula participando da juventude. Dessa turma, hoje é pastor aí de uma congregação, foi o primeiro discípulo que teve aqui, né, hoje ele cuida de uma congregação aqui na São José. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando a gente escuta o Senhor, irmãos, a gente jamais esquece. E aquilo ali tocou tamanho meu coração. Eu não tive vergonha de ser quem eu era. Era no futebol, era na sala de aula, era aonde eu andava, era em Porto Alegre, com os parentes. Por isso que é um privilégio. As idades das meninas aqui, vocês são privilegiadas. Mas hoje, o Isaac, né, esses adolescentes, a Emily está crescendo. Se vocês forem para casa, olha, a gente pode orar aqui, gritar bem alto. Abre-te os ouvidos. Porque se vocês ouvirem, vocês vão impactar a sala de aula de vocês, a geração de vocês. Tem tanta menina, tanto menino que estão perdidos, entrevados, não tem referência de família, são sozinhos.
Eu vejo na escolinha lá, vejo na escola, crianças que tentam já suicídio com 12 anos, 13 anos. Quem vai mudar isso? Sou eu com 55 ou são os jovens que estão aí? Então, essa realidade, quando eu escutei, eu não parei mais de fazer. Sem revelação nenhuma, irmãos. Assim, da revelação que a gente tem hoje. Mas o exemplo de Jesus na minha vida, eu escutei, eu retive, eu fiz. Quando é que nós fomos nos afastar? Por incrível que pareça, quando nos casamos. Aí entrou a religiosidade. Isso que eu digo que ia ser uma desgraça. Aí nós éramos, olha, eu até acho que nós orávamos mais do que orávamos hoje. Eu e a Mara. Religiosamente. Ou nós tínhamos um tempinho ali, orava e tal. Aí terminava a oração, a treva pegava. Aí nós ia para a festa, ia para a bebida, né? Mas o Senhor, Ele ouve também, porque Ele jamais é um monólogo espiritual. Quando nós falamos, Ele quer falar conosco. Pode te convencer disso, meus amados. Pode convencer disso. Ele fala conosco. Ele fala através do irmão? Fala. Mas Ele fala através do seu Espírito Santo em nós. Ele fala através da nossa oração com Ele. Ele fala através da nossa mente caminhando do nada. Ele fala, Ele quer falar. É a única coisa que vai mudar esses dias que são ruins. Se perde compromisso, se tudo é ruim, é um ranço. É só crítica, sabe, tudo é pesado, tudo é difícil. Não. Quando nós escutamos dele, nós só vamos escutar, podemos escutar palavras duras. Ele falou palavras duras aqui para os fariseus. Mas nós nos arrependemos, ele nos abraça com amor, nos renova. E faz nova todas as coisas. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Aleluia. E não tem idade. A terceira coisa a terceira situação, a terceira, eu digo aqui, causa, né, circunstância que causa a nossa surdez, se a primeira é a incredulidade, a segunda é a religiosidade, o terceiro é o orgulho. Vamos abrir lá em Jeremias capítulo 7. Toda vez que nós achamos além daquilo que nós somos, nós nos atrapalhamos. O orgulho é o inimigo número 1 da nossa comunhão com Deus, irmãos. Não sei vocês, às vezes a gente está em casa lá, eu e a Mara, compartilhando, falando como é difícil. Às vezes nós pedimos perdão pela coisa mais simples. Parece que nos arrependemos da coisa mais simples. Olha, me perdoa. Estou pisando na bola mesmo. Eu falei o que não devia, eu agi de forma indevida. Como é difícil. Jeremias 7, 23 diz assim: mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz. Vamos repetir junto? Deem. E eu? Pode ler, irmão. A voz de vocês é mais bonita do que eu aqui no microfone. Pode dizer. Mas, que eu dei isto: deem ouvidos à minha voz e eu? E vocês? Andem. Para quê? Irmãos, é difícil entender um troço desses? Não é? É quase matemático, né? Ó, deem ouvidos à minha voz. E eu, vou ser o Deus de vocês. Você acha que Deus só fala com quem não é dele? Amém? Não tem como. Deem ouvidos, ele vai falar. Ele fala. A palavra não mente, ele fala. E vocês serão o meu povo. Andem, porque não é para ficar parado também. Anda. Em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhe, quando eu escuto, eu obedeço, eu ando, o que vai acontecer? Tudo vai bem. Não é quase tudo. Tudo vai bem. Essa semana o Senhor me falou uma palavra que eu não escrevi ela ainda. Mas Ele falou assim para mim: eu comecei uma boa obra e vou completar. Eu já estou deduzindo o que eu vou, na minha cabeça está fazendo. Faz parte do caráter de Deus. O que Ele começa, Ele completa. Mas aí já me vem à mente, no povo de Israel, Ele libertou o povo do Egito, da escravidão. Abriu o mar.
O que o povo fez quando passou? Olha, não é brincadeira, irmãos. Vocês conseguem imaginar? Imagina se tivesse selfie naquela época. Passando no mar, todo mundo tirando selfie com aquela parede de água no lado. Olha que loucura, irmãos. Olha o milagre. 1.300.000 pessoas passando no meio do mar. Aí, de repente, e um exército vem de trás. Eles passam o mar se fecha, eles são libertos. Eles andam um pouquinho, ali na frente, já reclamam para Deus. Mas tu nos libertou para nós passar fome aqui? Qual é o problema? Está o problema no que Deus fala ou está no problema do coração do homem? Passaram 40 anos por causa da incredulidade. Aí eu digo, Deus é ruim ou o povo é burro? Acho que é muito forte essa palavra burro, né? Não, acho que é ruim. Ou o povo é cabeção, assim. É melhor, fica mais social, assim, né? Não fica tão... Tu entende? Olha o que Deus faz, irmãos. Aí tu pega a palavra, andem no meu caminho que eu lhe ordeno, para que tudo lhe vai bem. Ou vocês acham que quando eu era adolescente, o Amar era adolescente, a gente não sofria tentações, provações? Eu estava na juventude evangélica, daí eu fui para Porto Alegre, 16 anos. E todo mundo sabia que eu tinha uma namorada. Não é que uma irmã se engraçou. E os olhos azuis não são só azuis, irmãos, são olhos de águia. Enxergam coisas que ninguém enxerga. E eu na moita, né, Giovanni? Estava na mãe aqui, né? Só... faz de conta que me engana, né? Faz de conta que sou enganado, aquela história toda. E ela, de 15 em 15, uma vez eu vim, ela ia e tal, né? E ela chega no grupo de jovens lá e mete os olhão. Não gostei daquela... Tá bem. Como é que tu sabe? Tem um probleminha ali e tal. Não, o negócio é violento. Por quê, irmãos? Isso. Tentação a gente vai ter sempre, mas quando a gente ouve. Ele é meu Deus, eu sou o povo dele. Ele está sobre mim. Ele é por mim. Está em mim. Só se eu sou muito sem vergonha mesmo. E eu sou na natureza. A minha natureza é assim. Mas eu morri. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tem idade para isso, Isaac? Não, é verdade, não tem mesmo. Tem idade, gurias? Não. É velho, é novo. Mas nós precisamos ter uma experiência com o Senhor, irmãos. Senão nós vamos ser um grupo social. A gente vem aqui, faz uma coisinha boa, né? Tem muito para nós. Muito. Para que nós não podemos nos contentar com pouco? É ou não é? Não é verdade? Vamos seguir esse texto, então, que eu botei aqui até o versículo 26. Nós lemos só o 23. Aí o 24 diz assim, mas eles não quiseram ouvir. Agora vem a parte ruim. Bota o 23, 24. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Olha a consequência. Andaram por trás e não para frente. Irmãos, quando a gente escutou e desobedece, por causa do nosso próprio coração, para onde a gente vai andar? Para trás. A gente não sabe por que acontecem as coisas na vida da gente. Porque o nosso coração é maligno. 25. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Os profetas é aquele que escuta a voz de Deus e fala e traz a direção para o povo. 26. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, porque foram teimosos. Vocês acham que nós somos teimosos, irmãos? Não precisa dizer agora, pode ficar pensando em casa. E fizeram pior do que os seus pais. 27. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos, são surdos. Por causa do coração endurecido, vocês os chamará, mas eles não responderão. 28. Então você lhes dirá, esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Amém, irmãos? Então, nessa noite, o que o Senhor quer com a gente? Ele quer nos curar.
Porque se eu sou surdo, eu não vou falar. Se eu não escuto, eu não falo. Por isso que imediatamente, aquele irmão amado, precioso lá de Marcos capítulo 7, ele, quando Jesus tocou nos seus ouvidos, imediatamente ele começou a dizer assim, né? Todo o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldades. Quando os ouvidos do homem abriu, imediatamente a língua soltou. Quando eu quero profetizar aqui, não sou Jeremias, eu sou só o André Luiz Garcia Barbosa. Quando nós escutarmos o Senhor, a nossa língua vai soltar. Amém? Eu falo muitas coisas com muita facilidade. Futebol, economia, finanças, muita facilidade, porque eu vivo muito em cima disso. Gosto e leio. Mas quando eu escuto a voz do Senhor, eu falo dele. Eu digo quem ele é. Eu digo que ele falou comigo. Amém? O que o Senhor quer fazer conosco nessa noite? Talon. Quer curar. Ele quer abrir os nossos ouvidos. Ele quer dar uma palavra para ti e para mim. Efatá. Seja para os adolescentes aqui, para os jovens. Por quê? Porque quando nossos ouvidos são abertos, sabe qual é a consequência? Em vez de ser admirado pelo que tu é no mundo, né? Vão achar como é legal aquelas gurias, aqueles guris. E eu quero dizer para vocês, aqueles que um dia tomaram decisão por Jesus, vocês não atraem o mundo porque vocês são mais bonitos ou menos bonitos. Não é pelo que vocês vestem, nem pelo que vocês, a forma do cabelinho, ou do penteadinho, ou da roupinha. É porque Jesus está em vocês. E isso atrai. Amém? Atrai. Por quê? Estão acostumados com tanta sujeira. Quando tu vê alguém decente, é natural do ser humano, por mais novinho, uma pessoa decente. E Jesus limpa a gente. Amém? Por isso, discípulos, queridos, discípulazinhas, o mundo, vocês vão sempre atrair o mundo para cima de vocês. Porque o mundo está seco de coisa bonita, verdadeira, graciosa. O podre sempre vai atrás do que é santo. Porque ninguém, na nossa natureza, não nascemos para viver na podridão. Por mais podre que nós sejamos. Foi isso que me atraiu aqueles olhos azuis. Ali tinha uma menina com 11 anos que tinha tomado uma decisão por Jesus. Eu quero animar, principalmente as gurias, né? No meu caso era guri. E os guri também. Amém? Tu sempre vai ser tentado pela cobiça no teu coração, mas nunca além das tuas forças. Seja os velhos também. Tem uns velhos bonitos aí, de vez em quando, né? Umas senhoras também. Por quê? Porque o mundo está jaz no maligno, irmãos. As pessoas estão carentes de ouvir palavras de vida eterna. Carentes de ouvir palavras de vida. E elas sabem que no mundo tudo gera morte. Gera morte. Agora, evidente que as discipulazinhas vão ser mais bonitas, os discípulos vão ser mais bonitos. Tu vai pegar um penteado do Clemerson, no mundo é um penteado, mas em Cristo, nem Elvis Presley em toda a sua glória tinha algo igual. Porque Cristo está ali, irmãos. Né, Clemerson? Bonitão. Jesus faz isso com a gente. Eu digo por experiência própria minha. Mas para isso nós precisamos escutar. Porque o mundo, e eu quero lembrar vocês, eu anotei 3 coisas aqui. O mundo, ele vê Jesus de 4 formas. Eles admiram Jesus pelo que ele é, como uma religião. Outros admiram Jesus pelo que ele faz, não pelo que ele é. Outros admiram Jesus, mas não adoram, nem obedecem, muito menos. Acham que é um caminho bom, né? Mas nós queremos ser aqueles que admirem e querem ser como ele é. Amém? Pelo menos é isso que nós pregamos, irmãos. Nós precisamos escutar Jesus
e entender que nós somos como Ele é. Por isso, se tu tem vergonha na escola, ou no trabalho, ou no teu chefe, ou aonde tu está, de falar e dizer quem tu é, essa noite eu quero te curar. Porque não sou eu, porque eu preciso ser curado também. Se bem que natural, graças a Deus, né, irmãos? Lá em Veracruz e Santa Cruz, os caras nem sabem meu nome. Eles sabem que eu sou pastor. Chega lá, é o pastor, né? Não sabe nem qual é o meu nome do pastor. E é bom para mim. Eu não me importo nem um pouco. Pode me chamar. É um gancho que eu dou para falar dele, né? Mas nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos. E eu me lembro agora daquele texto que nós já ministramos aqui. Será que nós estamos preparados para dizer para Jesus nessa noite o que Isaías disse? Isaías capítulo 6, deixa eu ver só o versículo. Isaías teve essa experiência, né, irmãos? Isaías viu o Senhor. Isaías era um profeta e ele diz assim, Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes, serafim, e clamavam, e clamavam uns para os outros. Ele escutou, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente vê e a gente escuta Jesus, o que ele disse? Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, confissão, e vivo no mundo, no meio de um povo de impuros lábios. E aí, vem imediatamente Deus falar com ele, pá, e toca na boca dele, pá. Se ele estava gago ali, ele foi curado. E a brasa tocou os meus lábios, os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado. Depois disso, versículo 8, o que diz aí? Eu ouvi. Por que ele não ouviu antes? Porque ele precisa de um passo nosso de arrependimento, irmãos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pá! Eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem vai ser luz no meio dessas trevas? Ou tu vai fazer as coisas por obrigação? Só porque tem que fazer? Eu quero falar contigo essa noite, diz o Senhor. A quem eu vou enviar? Quem há de ir por mim? E aí o que nós respondemos? Versículo 8. O que nós respondemos? Eis-me aqui. Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero orar com vocês. E por mim também. Que o Senhor cure os nossos ouvidos. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Pode. Senti que tu estava com carga. O que tu vai tocar ficha aí? Amém. Toca, filho. Deixa Deus te usar. Irmãos, eu não quero fazer um apelo aqui para quem está surdo e que precisa escutar. Aqui tem adolescentes, jovens, crianças estão lá no fundo, tem velhos, tem mais de idade. Mas se tu não está escutando a voz do Senhor, nessa noite Ele quer trazer para ti uma palavra bem clara. Efatá. Abre-se os ouvidos. E tu vai começar a escutar o Senhor. Porque só escutando o Senhor tu vai entender por que determinadas coisas acontecem na tua vida. Aí tu vai poder chegar para o Senhor e dizer, perdoa-me. Eu sou um homem, mulher, uma jovem, um adolescente, seja lá o que for, eu sou um filho de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero mudar minha vida, não quero mais ser o que eu sou, mas eu quero escutar a tua voz. Não me deixa só. Cura a minha surdez. Eu preciso escutar a tua voz para que realmente a minha vida seja transformada. Eu não quero viver por religiosidade.
nem como um clube social evangélico cristão. Eu quero viver por ti e para ti nessa noite. Amém? Aí ele pergunta para nós: a quem eu vou enviar? A quem enviarei? Quem há de ir por mim, diz o Senhor. É a pergunta que ele faz por nós. Porque nós só falamos, assim como as crianças, eu só repito aquilo que eu escuto. Sabe por que não falamos nada? Porque não escutamos nada. Por que não testemunhamos nada? Muitas vezes, porque não temos nada para testemunhar. Mas quando o Senhor fala, meus irmãos, é impossível ficar calado. Por que pecamos? Porque escutamos a voz da serpente, que todo dia está nos falando. Todo dia. Não é bem assim. Ela sempre vai nos oferecer um fruto agradável para que nós possamos pecar. A serpente nós escutamos, mas nós temos que escutar Jesus, irmãos. Amém? O Espírito Santo está em nós aqui. Ele está entre nós. Por isso eu quero te convidar essa noite para orar. Eu oro. Se tu quer abraçar alguém, está com alguém, quer profetizar sobre alguém, ali, os marido com a esposa já está, né? Lindo amor, assim, dá para profetizar. Mas aqueles que estão sozinhos, vamos orar uns com os outros. Amém? Nosso amado casal que vem pela primeira vez também, se alguém quiser lá orar com eles. Mas vamos orar, eu quero orar com vocês, eu quero orar comigo aqui, por mim também. Obrigado, Senhor, por essa noite. Leva-nos a escutar a Tua voz. Tu não nos chamou para uma família de mudos e nem de surdos. Porque Tu és um Deus que fala, Tu tem um Espírito Santo que ministra a nós. Seja através da Tua palavra, seja através dos irmãos, e seja através do Teu Espírito em nós, intuindo na nossa mente a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua voz. Por isso, nessa noite, manifesta, seja nos adolescentes, seja nas meninas, nos meninos, nos jovens, nos velhos, nos casais. Pai, eu clamo usando essa palavra que Jesus usou, efatá, que se abra os ouvidos nessa noite. Abra os ouvidos, o nosso entendimento para ouvir. Traz um novo, Senhor. Coloca abaixo, precisa ser colocado abaixo. Desmorona aquilo que, as teorias, os ranços, o espírito crítico, tudo aquilo que impede com que nós possamos escutar a Tua voz, Senhor. Traz vida onde há morte. Por favor. Em nome de Jesus, tem tanta treva. Existe tanta debilidade, tanta necessidade no mundo, pessoas que precisam de Ti, Senhor, e Tu nos escolheu para sermos esses instrumentos de luz no meio das trevas. O que adianta nós estarmos surdos, os nossos ouvidos fechados, não escutando aquilo que Tu queres fazer por nós e através de nós? Por isso, nessa noite, fala com meus irmãos, Senhor. Ministra no coração de cada um aqui. Dá uma palavra de cura. Abre-se os ouvidos agora, em nome de Jesus. Uma mente, o Espírito, intuindo a Tua presença, a Tua vida, a Tua verdade, a Tua palavra. Por favor, Senhor. Ajuda-nos a não vivermos como os fariseus que se preocupavam com as regras, com viver apenas em cima de legalismo. Não, Senhor. Leva-nos a viver por Ti, pelo que Tu fala e pelo que Tu és. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui. Move no coração dessas meninas, dos adolescentes, do Isaac, desse adolescente, desses meninos, do Davi, do Gabriel. Toca no Petros lá, Senhor, que vem aqui nessa noite. Toca nesses adolescentes e jovens. Toca nos casais, toca nos jovens que estão aqui, no Tomás, no Michel, no Roger, no Gabriel. Toca, Senhor. Um dia Tu tocou meu coração e Tu me atraiu a Ti usando uma pessoa. E ali eu Te conheci. Usa, Senhor, esses irmãos para um dia ser instrumentos para levar mais vidas a Te conhecer também. Fala com a Tua igreja nessa noite, Senhor. Abre os ouvidos aqui, Senhor. Cura os nossos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus. Tu nos dá essa palavra. Tu nos diz que nós faremos coisas maiores ainda do que Tu fez. Cura, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Move aqui, Senhor.
Tem a Mico, tem a Emily, tem a Vitória, tem a Grazi, tem o Moisés. Temos adolescentes tão preciosos. Tu me lembra a Manu, a Ju. Oh, Jesus. Usa a Jenny. Usa os casais, Senhor, também aqui. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. O Marcelino. Quanto depósito tem dado a esse povo aqui, Senhor. Ontem vimos um servir tão precioso. Muito obrigado, Senhor. Usa a Eusina, usa a Débora. Usa, Senhor. Aleluia. As Déboras. A Márcia, Senhor, que dá aula na Unisc, tanta sabedoria e conhecimento. Usa ela com teu Espírito, Senhor. Dá palavra de conhecimento, discernimento, para que aonde haja entendimento, venha com a tua palavra, quebrando com tudo, Senhor. Oh, Jesus, como precisamos de ti, como precisamos do teu Espírito, Senhor. Usa, Senhor. Abre os nossos ouvidos nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Sob tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Amém? Eu sei que Deus tem pra mim um manancial cujas águas nunca falharão. Eu sei que Deus tem pra mim um manancial cujas águas nunca passarão. Vamos profetizar, amados? Não vou Calar meus lábios, vou profetizar. Profetiza Pode sobre o profetizar amado, sobre o teu irmão, sobre a tua irmã, meu irmão. Abençoar quem Deus quer libertar. Amém? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua Vida vou profetizar, nenhuma maldição, amém, te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Amém, queridos? Cheios dessa graça e dessa palavra profética, tem uma semana cheia da vida de Cristo. Pede, Ele vai falar. Amém? Quero profetizar sobre todos, em nome de Jesus. Aleluia.